Era uma vez um dia em que todo dia era bom, delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio era bem de proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar no início. Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar no início. Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar no início. Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar no início. Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. Era uma vez. Era uma vez. Na vida de quem de nós essa frase não é viva? Quando a gente era criança, que a gente ouvia a história dos nossos pais, ou a gente adulto contando para os nossos filhos, crianças apaixonadas por histórias. E nós crescemos ouvindo histórias. Crescemos e somos apaixonados por filmes, hoje novelas, Netflix, quem que não gosta? Nós amamos histórias, mas nós nos esquecemos de nos apaixonar por uma história, a nossa. Meu nome é Iris, eu estou aqui hoje para contar um pedacinho da minha história para vocês. Primeiro, eu quero pedir licença para contar duas coisas antes de falar da minha história. Primeiro, vocês estão vendo aí que o projeto, o propósito hoje, quem está criando, é o Clube do Crescimento. O Clube do Crescimento, eu criei num momento, foi uma ideia recém-divorciada, brincando com as minhas filhas no corredor da minha casa.
observando, me divertindo com elas. Eu fiquei olhando para elas e vendo, imaginando o quanto elas vão crescer, o quanto elas iam crescer. Ao mesmo tempo que eu ficava inundada de felicidade, eu lamentava o tempo que eu fiquei estacionada, sem crescer, sem me mover, sem identidade. E aí eu falei, eu não posso mais ficar nessa situação, eu não posso mais ficar nessa circunstância. Eu preciso criar um motivo para eu estudar, para eu buscar, para eu crescer, para eu me mexer. E na hora, no corredor, a Isabela, de 3 aninhos na época, cantando, criança de 3 anos, é muito gostoso, né? No meio daquela diversão, eu e a Luísa fazendo palhaçada junto com ela, eu falei, eu vou criar um projeto no Instagram para falar sobre crescimento. E eu vou inventar que eu vou dar 3 lives por semana e eu vou me obrigar a estudar. E aí eu criei um motivo para estudar. Eu comecei a procurar tudo sobre crescimento cerebral, a palavra de Deus, tudo eu comecei a estudar, a querer entender mais. E aí eu falei assim, tá, vou falar sobre crescimento, mas qual vai ser o nome do meu projeto? Bom, eu quero falar para quem? Esse assunto crescer é para quem? É para todos nós, seres humanos, né? Eu falei, que palavra eu vou dar para englobar todo mundo? Pensei e me veio na cabeça, clube. Clube, você vai num clube e tem gente de tudo quanto é profissão, de tudo quanto é classe social, de tudo quanto é religião, de diversidades, e não há briga, não há contenda. Pessoas que gostam de esportes diferentes e está tudo bem sentar para conversar. E esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não tem como eu compartilhar a minha história com vocês sem falar de Deus. Então, por favor, é a minha história. Eu vou tentar ao máximo aqui excluir o assunto religião, para poder conseguir contar a minha história para vocês. Mas o que eu falar, por favor, não se ofendam, é a minha história. Tá certo? No Clube do Crescimento, eu dou uma live semanal que chama Jornada e Dores de um Personagem Bíblico. O que eu faço? Eu escolho um personagem bíblico, conto a jornada dele e, em seguida, eu falo das dores que ele teve. E se ele superou essas dores e quais as consequências dele ter superado, e se ele não superou, quais as consequências dele não ter superado. A mesma coisa eu vou fazer comigo aqui, tá certo? Vou contar a minha jornada para vocês, depois vou contar as minhas dores, tenho 42 anos, tem algumas dores aí, e vamos concluir, tá certo? Minha jornada. Sou tricordiana, sou filha de pais baianos, um irmão paulista, uma mineira. Na minha casa, na minha infância, morou prima carioca, então virou essa bagunça aqui, esse sotaque que vocês estão ouvindo, tudo maluco mesmo. Eu passei uma infância muito joia. Meu pai foi a pessoa que construiu a primeira casa lá no Alto do Peró, então volta e meia começavam novas construções e a gente era as crianças, eu, meu irmão, minha irmã, que bagunçava as areias lá, as britas. Então a minha infância foi muito joia. Adolescente, com 19 anos, meu irmão tem 7 anos mais velho que eu, minha irmã é 2 anos mais velha que eu. Quando eu terminei o 2º grau, eu não consegui passar na faculdade federal e a minha irmã já fazia faculdade. O meu irmão decidiu fazer faculdade e aí, para não apertar muito, nós decidimos que eu ia esperar um pouco. Esperei até outubro. Outubro eu falei, mãe, vou embora para o Rio de Janeiro. E uma semana eu estava indo embora para o Rio de Janeiro. Fui para o Rio, arrumei meu primeiro emprego lá de carteira assinada, numa empresa chamada Toulon. Fiquei 4 anos lá, 2 como vendedora e 2 como supervisora subgerente. E nesse período eu fiz faculdade de teatro durante 1 ano. Estudei com a Thaís Araújo, legal, né? Estudei com as irmãs Metralhas, legal também. E também nesse período, quando eu estava para sair da Toulon, eu fiz 2 anos de faculdade de publicidade e propaganda. Aí, nesse período, meu pai sofreu um acidente, eu vim embora para ficar mais perto dele um tempo. 7 meses depois, eu estava no Rio de novo procurando emprego.
Entrei numa empresa chamada EBD, Empresa Brasileira de Distribuição. Fiquei 11 anos lá, 5 como vendedora e 6 como supervisora de venda. Nesse período, eu me formei em administração. Lá no Rio, eu não saía muito. Aqui, quando eu era adolescente, eu saía muito com meu irmão, eu adorava dançar, até dava uns beijinhos, mas não era muito namoradeira. Essa é a minha história escolar, profissional, vim embora e estou há 8 anos trabalhando ali com meu pai na Marcofer. Fazemos calhas, rufos, portões, pingadeiras, estruturas, portões. Que vocês precisarem de ferro, faz orçamento com a gente. E aí, é muito legal essa jornada. Quando a gente provavelmente sentar para tomar um café, a história que a gente vai dividir é a história da nossa jornada. Só que a história da nossa jornada, geralmente, é a história cheia de rótulos. Enquanto eu estava na IBD, eu me casei, eu fui mãe da Luísa, aqui eu fui mãe da Isabela. Então, a nossa jornada de vida é a parte da nossa história que é cheia de rótulos. Só que quando a gente tira os rótulos, a gente consegue ver melhor o que está dentro. A gente consegue enxergar mais o que está dentro, né? Não há nada de mal nos rótulos, é muito bom. Sou mãe da Luísa, sou mãe da Isabela, sou administradora, tenho muitos rótulos legais, mas existe muito mais na vida, na realidade de uma pessoa do que os rótulos, certo? E aí entramos nas dores da Iris. Quando eu tinha 20 anos de idade, morando no Rio de Janeiro, eu tive meu primeiro namorado. Com 1 ano, naquela loucura de extra-natal, que a gente trabalha muito, 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 comecei a desentender um pouco com meu namorado e distanciamos. Em janeiro, eu descobri que eu estava grávida. Eu fiquei desesperada. Eu não precisava, eu tinha 20 anos, mas eu fiquei desesperada. O meu namorado estava indo embora para o Canadá, está lá até hoje. Eu sou apaixonada pelos meus pais e me dava desespero de pensar no desgosto que eu ia dar para eles. E eu morava na casa dos meus padrinhos, que eu amo de paixão também. Eu entrei em pânico. Eu já não sentia amor por mim, eu não tinha entendido aonde que eu tinha me perdido. E aí, deu alguns dias, meu chefe me pegou chorando no estoque. E eu inventei uma história para ele, passou, no dia seguinte ele me pegou chorando de novo. Ele falou, você está grávida, né? Eu falei, tô. Ele falou, vou resolver para você. Daí ele trouxe uma cartelinha com 4 comprimidos. 2 para ingerir, 2 para injetar. Eu fui para casa numa sexta-feira, onde vendedora de shopping não tem folga, com aquele remédio na mão. Eu lembro a loja que eu estava, o caminho que eu fiz até o ônibus, a poltrona que eu sentei, a roupa que eu estava. Não me lembro a roupa que eu estava ontem, mas nesse dia eu lembro de cada detalhe. Quando eu sentei no ônibus e fechei minha mão com aqueles comprimidos, eu falei, a partir de hoje eu estou no inferno. E a partir dali, assisti tudo acontecer, e eu passei a desistir de viver. Achava que não merecia novas amizades, não merecia uma nova pessoa. Eu não tinha contado para ninguém. Eu fiz o aborto, eu não tinha contado para ninguém. E aí eu fui entrando em opressão, em depressão, em compreensão. Tudo que era mal eu fui entrando e fui vivendo uma escuridão cada vez mais grande durante 1 ano. E eu já pensava em suicídio. Já planejava como é que eu ia me suicidar. Até que um dia eu descobri que havia perdão para mim. Ora, como assim, Iris? Eu não posso te contar, senão não tem graça. Está no livro. Mas eu vou achar um jeitinho de te contar como assim eu consegui o perdão de Deus. Vou te contar uma história. Tem um homem chamado Jacó na Bíblia, que certo momento ele mente para o irmão dele, ele rouba o irmão dele, ele mente para o pai dele e ele rouba o irmão dele. Quando o irmão dele sabe que foi roubado pelo próprio irmão, ele fala, eu vou matar Jacó. E a mãe desses meninos fala assim,
olha, Jacó, seu irmão está furioso com você. Vai por um tempo para a casa do seu tio, porque lá você vai ficar seguro. Jacó foi, fugido do irmão para o irmão não matar ele. No caminho, ele se deita, pega uma pedra de travesseiro e ele dorme. E ele tem um sonho. Ele sonha com uma escada que vai até o céu. Anjos de Deus subindo e descendo pela escada. E lá em cima o Senhor falando para ele: Jacó, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus do teu avô, eu vou cuidar de você e da sua descendência. Essa viagem que agora você vai fazer, eu vou te dar segurança na ida e eu vou te trazer de volta em segurança. Eu vou te dar comida, vou te dar vestimenta. Fique em paz. Jacó acordou. Quando ele acordou, ele sentiu a presença de Deus, ele falou: a presença de Deus está aqui. Certamente Deus está nesse lugar. E ele fala, de brinde nessa história, vocês vão ganhar um entendimento do que é dízimo e oferta. E ele fala o seguinte: eu, Jacó, meu nome significa roubador. A identidade de Jacó era roubador. Esse Deus que eu acabei de roubar meu irmão, ele me perdoa, ele vai andar comigo, ele vai me dar comida, ele vai me dar água, ele vai me dar segurança. Se esse Deus fizer isso tudo mesmo, eu vou lhe dar o dízimo de tudo. O que ele está dizendo? Poxa, eu acabei de causar um aborto, acabei de matar meu filho. Se esse Deus realmente se importar comigo, que sou tão pequena, tão pecadora, tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. Isso é dízimos e ofertas. É o coração de quem entende que tudo que é dele é meu e de tudo que é meu é dele. A partir daí, quando eu descobri que esse Deus tão grande, perfeito, poderoso, me perdoa, eu que fui capaz disso, eu falei, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer esse Deus. E palpável para uma pessoa infantil como eu, que eu tinha para conhecer Deus? Eu tinha a Bíblia para conhecer, para ler, para ir atrás. De vez em quando, eu ia em algum lugar, em alguma igreja, ouvia a palavra, sempre alguém chegava perto de mim e falava assim: Deus manda te dizer, fala. E eu pensava, gente, o que eu vou falar? O que eu tenho para falar nessa minha vida? Do aborto? Não, isso é segredo. Eu não estou nas estatísticas do aborto. Dá uma olhada em estatística de aborto. Eu, Iris, não estou. E muitas mulheres não estão. Daí, eu ia em outra igreja, em outro lugar. Menina, Deus manda te dizer, fala, fala. E aí eu fiquei com isso. Minha vida aí, anos se passaram, e a minha vida era conhecer Deus e passar o conhecimento de Deus. Conhecer Deus e passar o conhecimento de Deus. Conhecer Deus e passar o conhecimento de Deus. Embora a minha vida tenha começado a entrar em ordem aí. Por quê? O primeiro grande mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos lá? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, a ti e o próximo. Nesse momento da minha vida, com essa primeira dor, minha vida começou a entrar em ordem. Gente, o que é dor? O nosso dia é repleto de dor. Você acorda de manhã atrasado para o trabalho. Começou uma dor. Dali você resolve essa dor e vai embora. Dali a pouco vem outro, pneu do carro furado. Resolve, vamos embora. Aí a gente começa o dia reclamando, não resolvendo as nossas dores. Sabe o que a gente faz? A nossa noite de descanso é uma noite de sono, é uma noite de reposição de energia. Você acorda de manhã reclamando, você pega aquela energia e joga no lixo. Pode voltar para dormir, não adianta viver aquele dia, não vai ser produtivo. Então, o pecado do falar, fofoca, mais de 10, fofoca, julgamento, me ajuda aí, reclamar, são mais de 10 pecados do falar. Destrói a tua vida. Você nasceu para ser grande. Se a gente descobrir o poder e potencial que está dentro de nós, poxa. Então, dor. Quanto mais dor, mais crescimento.
Quando você começa a entender isso, você se torna apaixonado por dor. Eu falo, eu quero dor, pode vir, vou resolver. Então, na vida, ou você envelhece, ou você amadurece. Você envelhece se você não supera as suas dores. O tempo vai passando. Agora, você amadurece cada vez que você vem e vai, resolve. Pode vir outra, pode vir outra, pode vir outra. Então, o nosso dia é repleto de dores. Dores pequenas, médias, grandes. Vamos aliviar, para quem acha exagero? Vamos trocar dor por desafio? A nossa vida é repleta de desafios. Só que a palavra desafio, ela traz um pouquinho de romancismo. Então, vamos na dor mesmo, para a gente superar a dor. Vamos resolver dor mesmo na nossa vida. Dali a pouco, o tempo passou. Casei, tive minha primeira filha. Os anos se passaram conhecendo Deus e passando conhecimento de Deus. Conhecendo Deus e passando conhecimento de Deus. E veio uma crise de casamento absurda. Eu não podia acreditar. A gente não conseguia se alinhar mais. Foram 6 anos num desconforto absurdo. E eu não sabia o que fazer. Um dia, eu sou muito sensível à natureza. Eu moro na Morada do Sol, tem muito tucano, a natureza lá é linda demais. E um dia, 11 horas da noite, a Isabela tinha nascido já. Eu fui fechar um janelão da minha lavanderia. E quando eu me deparei com uma nuvem bem fininha e a lua por trás bem redonda, refletindo raios, assim. Quando eu bati o olho naquilo, eu falei, Deus, foi uma oração muito espontânea, porque a gente costuma parar para orar, e Deus maravilhoso, e falar um monte de coisa. Eu falei, Deus, se eu tivesse feito diferente, meu casamento estaria assim? E aquilo foi tão profundo que eu orei de novo. Eu falei, Deus, se eu tivesse feito assim, 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 meu casamento estaria assim? Por favor, me responde. Comecei a chorar, fechei a janela da lavanderia e fui dormir. Acordei já desesperada, procurando se eu tinha tido algum sonho que pudesse ser a resposta de Deus. Nada. No meu celular, uma notificação. Quando eu olhei, um vendedor da empresa tinha mandado aqueles bom dia, sabe? Cheio de desenho, de frase, que a gente mal lê, porque é tantos que a gente compartilha. Só que eu achei interessante porque já era a segunda vez que ele mandava o mesmo desenho, apareceu 2 vezes. E quando eu olhei a data, tinha 15 dias que ele tinha mandado. E eu vi, escrito assim, eu não perdi o controle da sua vida. Está tudo no meu tempo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquilo me sustentou demais. Eu falei, agora vai. Agora tudo vai resolver. 3 meses depois, meu ex-marido saiu de casa. Eu quase morri. Foi uma mistura de dor e de alegria por estar na esperança de estar saindo daquele sufoco, daquela crise de 6 anos. Mas doía demais. Nesse dia, eu botei minha casa abaixo. Eu joguei para o chão tudo que estava nos guarda-roupas, tudo que estava no armário da cozinha, e eu comecei a fazer uma limpeza. Eu não gosto de nada demais. Então, tem 4, 5 cobertas, eu dou 2, fico com 3. Não gosto de nada demais. Esvaziei minha casa, tirei 15 sacos de lixo de coisa para doar e 6 sacos de coisa para jogar no lixo mesmo. Esvaziei a casa. Aquilo me fez tão bem. E eu falei, eu preciso me mexer. Comecei a comprar curso. Comprei um curso, tudo na internet. Tudo curso pequeno, barato, de 30, 40 reais, que falasse sobre algum tipo de crescimento. E ali eu fui me movendo, mas eu não conseguia aceitar o divórcio. Né? Eu creio que o divórcio é para sempre. Eu creio que Deus odeia o divórcio. Aquilo me doía demais. Eu era mais preconceituosa. Onde eu ia, eu achava que todo mundo estava me olhando, porque eu era uma mulher divorciada. Aquilo me feria demais. E os meus dias, eu fiquei um tempo sem trabalhar, eu não conseguia trabalhar. Os meus dias, eles passaram a ser ficar em casa de manhã, levava as meninas para a escola. Quando eu entrava, 1h da tarde, dentro de casa, eu já ajoelhava no chão e já começava a chorar. Já começava a chorar. Deus, está doendo muito. E eu começava a brigar com Deus. E eu comecei a me ver entrando em depressão de novo, indo para aquela escuridão de novo. E eu falei, Deus, eu não aceito. O Senhor falou que estava no controle da minha vida. Eu não aceito voltar para aquela escuridão do aborto.
Eu não aceito. E eu não orava mais como antes, agora eu brigava com Deus, eu conversava com Deus. Eu costumo dizer que a dor do aborto, ela me levou a conhecer Deus. A dor do divórcio me levou a andar com Deus. Porque agora eu conversava, eu brigava. E ele me respondia, tinha dia que eu ficava quieta ali, e eu pensava em cada situação que aconteceu, e vinha aquele entendimento de que foi Deus cuidando de mim, me protegendo. E aí eu falei, eu quero mais. Eu quero entender mais. Eu quero saber mais sobre isso que eu estou vivendo, sobre esse desejo de crescimento. E aí eu fui buscando tudo que eu podia ler, tudo que eu podia conversar. Fui para a terapia e eu falei, poxa, existe mais em mim do que rótulos. E eu vou descobrir o que é. Existe muito mais em mim do que rótulos. Daí eu fui para a segunda parte. Entender quem era eu. Na terapia eu aprendi uma coisa muito interessante. Os 3 ciclos do amor da vida. Primeiro, hierarquia. Todo mundo que vem antes de você, você deve respeito. Né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão. Então, poxa, Iris, tudo bem, mas você não sabe minha história. Meu pai batia na minha mãe. Teu pai te deu a vida. Tua mãe te deu a vida. Ah, mas minha mãe matou meu pai. Não, você precisa resolver isso dentro de você. Ele te deu a vida. Mas meu pai é um bêbado, minha mãe é uma bêbada. Mas eles te deram a vida. A vida. A vida é a maior e a melhor coisa que a gente pode ter nesse mundo. Ah, mas meu pai me feriu demais, meu pai não me aceitava, mas minha mãe... Eles te deram a vida. O problema é que a gente quer a bênção de Deus. E a Bíblia vai falar que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida, certo? Mas a sua posição é ali, ó. Até um bebê para nascer tem que se posicionar. Então a misericórdia e a bondade de Deus e as bênçãos de Deus estão ali onde você devia estar posicionado. E você está aqui. Então você precisa colocar em ordem a hierarquia na sua vida. Não importa o que a sua mãe e o seu pai fez. Eles te deram a vida. Segundo, pertencimento. A Luísa não é minha filha primogênita. Eu tenho um filho primogênito que se foi. A Luísa precisa saber que ela não é a primogênita. Quem pertence à minha história? Quem pertence à sua história? Ela tem que ter o sentimento seu de pertencimento. E segundo, o equilíbrio de dar e receber. Todo mundo que você dá muito o seu amor, as suas coisas materiais, ela tem que te devolver, você tem que esperar ela te devolver. Por quê? Você vai ser abandonado por todo mundo que você só der. É fato. Isso a gente entende a respeito dos nossos filhos. E a gente tem a sensação de que a gente tem que trabalhar para dar tudo. Essa pessoa tem uma grande chance, o seu filho, de te abandonar. Se não for recíproco. Então, 3 leis da vida: hierarquia, pertencimento e equilíbrio de dar e receber. Eu queria, por um momento aqui, chamar minha mãe e meu pai. Pode vir, mãe, não precisa ficar com vergonha. Eu estou me expondo demais aqui. Sarah não vai se expor, não vou te expor. Te amo. Todo mundo quer conhecer quem é minha mãe e meu pai. Vem, papito, vem, papito. Eu estou na fase de conhecer quem é melhor a Iris. Sem os rótulos. Oi, Flor.
vozinha. Olha, na verdade, eu sou Íris. Eu sou um empreendimento de Deus. Toda vez que Deus quer empreender numa sociedade, numa família, Ele envia um bebê. E aí, porque Ele envia um bebê com um propósito, Ele escolhe um casal para gerar esse bebê, certo? Então, eu vou repetir para vocês. Eu sou a Íris. A minha identidade tem a ver com o meu nome. Por isso tem um vídeo aqui com significado em nome de todos vocês. Eu sou mensageira de Deus. Eu sou veloz como a luz. Mas Deus precisou escolher um casal para que eu viesse. Então, eu sou Íris Costa Macedo. Quando eu entendo que Deus escolheu um casal, eu entendo que eu herdei coisas desse casal. Eu herdei as características físicas, eu herdei as qualidades dessas gerações. E eu herdei também dores não resolvidas, que pode ser o meu propósito de vida. Então, eu já estou entendendo a minha identidade. Agora, eu tenho que entender o meu propósito. Eu queria aproveitar o momento aqui. Eu queria honrar meu pai e minha mãe. Eu vou chamar minha filha Luísa aqui para tocar uma música. A gente é 50% masculino e 50% feminino. Ressalta em nós aquilo que é o nosso gênero. Então, o pai, ele é responsável por nos dar força para seguir a vida, força para trabalhar, várias características. A mãe é responsável por formar a generosidade, o carisma. Então, pai e mãe, meu papito e minha mãezita, que nessa homenagem que a Luísa vai fazer para vocês, você veja, pai, no tocar o instrumento, na força que ela tem de aprender, que o Senhor veja a sequência que o Senhor está dando na geração para frente. E que na letra, mãe, na letra que vai ser tocada aqui, a senhora consiga enxergar muito da sua identidade. A minha mãe, gente, o nome dela é Maria Efigênia, ela não gosta de Maria. Mas o significado do nome Maria é muito forte. Tem várias Marias aqui. E aí que vocês possam se sentir honrados. Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo a marca Maria. Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonhos. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 lá, 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 aê, 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 lá, 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 aê, 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 lá, 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 aê, 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 lá, 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 ê. Espera aí. Vem aqui, Érica. Vem aqui, Marcos. Gente, hoje é aniversário da minha irmã. Vamos aproveitar e dar um parabéns bem caloroso para ela. Érica, dá um presente da mãe e o Marcos do pai. Presente do pai para a mãe. Presente para o pai e para a mãe. Gente, esse evento, o livro, eles me anunciaram que ia ficar pronto final de junho, né? E aí, eu falei assim, poxa, eu vou ligar lá no clube para ver qual que é a primeira quinta-feira que vai ter espaço. Eles falaram, dia 4 de julho, caía no meu aniversário. Eu falei, poxa, fiquei radiante. Aí o pessoal do livro o pessoal do clube avisou que se enganaram com a data. Que a próxima quinta-feira disponível era dia 22 de agosto. Eu falei, poxa, saiu do meu aniversário, foi para o aniversário da minha irmã. Mas essa data, para a minha família, de 22 de agosto, é uma data muito grande. Porque a data de nascimento, para a minha família, que é o aniversário da minha irmã, a data de renascimento, que é quando meu pai fez a cirurgia para o tratamento de câncer e deu tudo certo. E hoje é uma data de rompimento, de marco, para a minha vida, acredito, para a nossa família inteira. Te amamos, mãe. Te amamos, pai. Mas mais do que entender, gente, de onde a gente vem, pode descer se vocês quiserem. Mais do que pode sentar aí com a mãe então, pai. Senta aí, Fran. Mais do que entender de onde que a gente vem, mesmo que seu pai não foi presente, sua mãe não foi presente, você precisa entender, buscar informações para você se entender, para encontrar a sua identidade. Mais do que isso, é saber o que você está passando disso. Então, no meu caso, eu tenho duas extensões de mim, Luísa e Isabela. E eu preciso saber muito bem o que eu vou fazer com tudo o que eu carrego para passar para elas. Eu quero apresentar para vocês mais um pouquinho da minha primeira extensão, da Luísa.
pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo mal. Não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. O amor nos une de todo mal. Não há razão pra chorar, pois no meu coração você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. No meu coração, aonde quer que eu vá, o meu amor vai estar aqui. A Luísa, ela foi planejada. A Luísa, ela foi desejada. A Luísa, ela foi cronometrada. Nosso líder falou assim, ó, espera 5 anos depois do casamento e aí sim vocês engravidem. Engravidamos 5 anos. Opa, é a identidade da Mariana, deixa ela ser ela. Pode fazer bagunça, Mariana. A Luísa, ela brilha desde que nasceu. Ela sempre foi no colo de todo mundo, sempre sorriu para todo mundo. É dela. No primeira festinha de 1 ano da Luísa, eu coloquei aquele caderno para as pessoas escreverem. O texto que a babá dela escreveu. A babá dela escreveu assim: eu consegui perdoar o meu pai te assistindo. A Luísa brilha desde que ela nasceu. Ela transforma o ambiente das amigas dela. Eu tenho testemunhos aqui de mães que falam assim, desde que a fulana conheceu a Luísa, ela mudou, ela melhorou. A luz da Luísa, ela é esplêndida. Eu queria aqui chamar a Luísa. Agora que eu apresentei um pouco da identidade dela, Luísa, guerreira, forte na batalha, aguenta o tranco, aguenta a dor firme. Cadê a Mimi? Tá doida pra falar. Olha, é assim, ó. A gente trabalha para dar de tudo para os nossos filhos. Mas na verdade, o que a gente quer que nossos filhos sejam, a gente tem que ser. Porque aí eles assistem a ser. E eles falam, agora tá fácil. Eu sei como chegar onde minha mãe quer que eu chegue, porque ela chegou. Então, a gente pega o caminho errado. Não é dar tudo, é ser. Isso é botar Deus, eu, em segundo lugar. Eu, depois da dor do aborto, depois da dor do divórcio, eu decidi brilhar. Se eu brilhar, Deus vai brilhar. Por que Deus em primeiro lugar? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então não tem como eu descobrir eu primeiro. Eu preciso descobrir Ele e depois eu. Agora eu vou brilhar. Eu vou ser íris. Eu vou ser mensageira de Deus. Eu vou ser veloz como a luz. As minhas filhas vão assistir. E quando elas tiverem a oportunidade de tomar a decisão delas, quando chegar a hora, elas vão decidir se vão brilhar ou não. Sabe o que a Luísa fez? A Luísa escreveu um livro. 5 livros. E agora o próximo livro que eu vou editar vai ser um livro da Luísa. Porque o que a gente for, eles vão ser com mais facilidade.
a chance deles voarem é muito maior. Quer que seu filho brilhe? Brilhe você. Quer que seu filho cresça? Cresça você. Quer que seu filho seja tal profissão? Seja você. Daí a gente vai longe. Mas tem mais uma extensão de mim. E eu quero apresentar para vocês a Isabela. Porque não podem ver o nosso amor? Porque o medo? Porque a dor? Se as diferenças não nos separam, ninguém vai nos separar. Meu coração, você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. No meu coração, aonde quer que eu vá, você vai estar sempre aqui. Agora você vai entender porque mesmo os pais formam filhos diferentes. A Isabela veio no meio da dor. Eu queria muito que a Luísa tivesse irmãos e eu não consegui engravidar. No meio da crise de casamento eu descobri que eu estava grávida. Eu fiquei desesperada. Por algum momento eu não desejei aquela gravidez. Eu rejeitei. Veio o anúncio da pandemia. Mais dor, mais medo, mais dificuldade. E aí ela recebendo os hormônios de tudo aquilo que eu estava produzindo. Medo, insegurança, fracasso. A Isabela nasceu chorando. E ela não parava de chorar. 1 ano, 2 anos, não conseguia amamentar. Foi muito difícil. Daí eu fui entender a identidade que ela foi formando. Ela falava assim: deixa, mamãe, que eu amarro o cadarço. Porque inconscientemente tudo aquilo que ela tinha recebido desde a gravidez formava nela uma sensação de que eu preciso dar conta sozinha, porque eu incomodo. Entendendo isso, a gente estava sempre do lado. Bela, você amarra sozinha? Tudo bem, mas eu tô aqui do seu lado, sempre estando do lado. Chegou o Léo na minha vida, 1 ano depois do divórcio. Quando o Léo chegou, ele chegou fazendo o que ele tinha que fazer. Abrindo a porta do carro, pegando a sacola pesada. Sabe as dores que a gente traz lá de trás? Eu não me valorizava. Eu precisei me colocar no lugar de mulher. E o Léo, sendo homem, ele me empurrou para o meu feminino. Ele me empurrou para o meu lugar. Daí, cada vez que a gente foi se conhecendo, namorando, eu olhava de vez em quando para a Isabela rindo, brincando, gargalhando como eu nunca tinha visto. E eu olhava assustada para ela assim, eu falava: nossa, a Isabela está mudando. Daqui a pouco eu e o Léo desentendia, porque depois de um trauma muito grande, depois de uma história muito grande, é muito difícil se relacionar de novo. E daí ela desequilibrava de novo. Daqui a pouco a Isabela dava um pico de alegria, de felicidade e um entusiasmo que eu ficava olhando assim, eu assustava. E eu comecei a entender que naquele tratamento de feminino masculino, toda vez que eu aceitava o meu lugar de feminino, ela fluía. E toda vez que eu não aceitava, ela descontrolava de novo. E olha, eu não estou falando da Isabela, eu não estou contando a história da Isabela, eu estou contando a história da Iris. A minha cura trazia a cura para a Isabela. Hoje, a Isabela não brilha. A Isabela reluz. A Isabela foi embora, deixou tudo para trás. A
Isabela explodiu de alegria, de entusiasmo. Ela vai longe. E eu vou mostrar para ela como é que vai longe. Porque eu vou longe. Eu vou me entregar mesmo. E eu nunca mais vou parar de descobrir quem é a Iris. A Iris, ela é muito importante para mim. Filha, eu te amo. Eu te amo. Gente, há 1 ano atrás, eu duvido que ela subiria aqui. Duvido. Luísa, vem aqui de novo. Bom, a vida está entrando um pouco mais em ordem, né? Deus, eu. Foi engraçado que quando eu escrevi o livro, no primeiro final de semana, que foi o final de semana do meu ex-marido levar as meninas, quando eu virei as costas para entrar naquela casa, eu falei: eu vou morrer. Eu vou morrer aqui sem minhas meninas. Falei, para onde que eu vou sem elas? Eu não tenho condições de ficar sem elas. Eu não sei ficar sem elas. E uma energia ruim tomando conta de mim, ruim. Eu falei, eu vou matar esse cara. A gente vai evoluindo até nas coisas ruins, né? Porque no aborto eu pensei em me matar, mas agora no divórcio eu já pensei em matar ele. Tá vivo, tá, gente? Tá vivinho da Silva. Falei, eu já sei, vou sair pra correr. Vou sair pra correr porque essa energia tem que sair de mim, tem que ir embora. Olha a cena da corrida, olha a cena. Peguei o carro, moro lá na Morada do Sol. Peguei o carro, desci até o Rex. Comecei a correr 5 minutos. Fiquei esbaforida, voltei. Entrei de novo naquela casa, tomei um banho. E falei, e agora? O que eu vou fazer sem as minhas meninas? Eu ouvi aquela voz. Sabe aquelas pessoas que quando eu entrava na igreja, quando eu quis conhecer Deus, que vinha e falava assim, Deus manda você falar. Eu ouvi uma voz falando assim, fala. Eu peguei um bocado de papel, eu comecei a escrever um livro. Eu vou falar, vou falar tudo, não vou guardar nada de segredo. Um sábado e no domingo eu escrevi o livro inteiro, tá ali. Quando eu escrevi o livro, eu comecei a sonhar com essa noite aqui. Eu amo comemorar tudo. E naquela circunstância de chegar em casa e chorar ali sozinha, ouvindo um louvor e conversar com Deus, um dia que eu estava muito mal, Deus me levou num lugar, porque eu tinha entendido, estava entendendo o meu propósito, mas eu precisava de mais, eu precisava que a minha vida fizesse sentido. A minha vida é mais do que vender portões, muito mais. E aí eu fechei os olhos ali no sofá de casa, chorando. E eu queria te fazer um convite essa noite. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos por um momento comigo, que eu vou te levar onde Deus me levou. Vai ver todo mundo de olho fechado.
Fecha o olho. Pode fechar, sente paz. Eu fechei o meu olho e eu comecei a enxergar uma cela. E dentro dessa cela, muitas e muitas pessoas. E muitas pessoas entrando. Vê comigo quantas pessoas estão entrando nessa cela em todo o tempo. E repara comigo, a porta dessa cela está aberta. Não tem carcereiro. As pessoas ali entram porque querem. Um dia, eu peguei a minha malinha da dor do aborto e eu entrei naquela cela. E eu me escravizei. E eu me prendi. Olhando aquela cena de mim dentro da cela, com a minha dor do aborto, sem cura, e enxergando que era uma cela aberta e que não tinha carcereiro, eu entendi que eu precisava sair dali. Mais do que ver naquele momento, era uma terça-feira à tarde, eu me lembro o dia. Mais do que ver essa cena e desejar pegar a minha malinha do aborto e sair daquela cela, foi ver que quando eu saí daquela cela, várias pessoas que abortaram e não se perdoaram, ou várias pessoas que pensam em abortar, desistem, porque eu superei a minha dor. Pode abrir os seus olhos. Naquela noite, naquela tarde, eu tive um entendimento de um texto em 2 Coríntios 5,18, que diz: e Deus nos deu o ministério da reconciliação, de reconciliar o mundo com Cristo. Esse versículo, esse tempo todo que eu estudava a Bíblia, ele me chamava atenção. Como assim Deus nos deu? Você vai numa igreja católica, tem 1, 2, 3 padres. Você vai numa igreja evangélica, tem 1, 2, 3 pastores. Um centro, são poucos líderes. Como Deus deu esse ministério para todos nós? Como pode? Que entendimento é esse de um ministério que é para todos? Ora, eu, Iris, eu vou ajudar pessoas que abortaram e não superam. Eu conheço a dor do aborto. Eu vou ajudar essas pessoas. Eu vou impedir jovens, meninas, mulheres de abortarem, porque é muito mais do que matar uma criança, é morrer em vida. Eu tenho autoridade para isso. Eu estava vendo tudo que eu construí escapar pelas minhas mãos. Olhei para minha frente, eu falei: que eu posso construir? Minha família destruída. O que eu posso construir que é permanente? O que eu posso ter que é permanente? O que eu posso crer que é permanente? Olhei para frente, nada. Olhei para o lado, nada. Olhei para o outro, nada. Mas quando eu olhei para trás, eu achei ouro. Eu achei um tesouro chamado passador. Eu fiquei tão feliz. Eu entendi. O meu ministério é ajudar pessoas que abortaram a superar. É ajudar pessoas que divorciaram a superar ou a não divorciar. Porque eu conheço essa dor. Qual é o seu passado? Qual é a sua dor? E daí nós entramos no terceiro pilar do primeiro e grande mandamento: amar a Deus em primeiro lugar, a ti e ao próximo. Todos nós temos um campo de ação. Eu vou pegar um exemplo aqui. Alda, me fala o nome de um parente seu. Alex. Não conheço o Alex, não é meu próximo. É dela. É campo de ação dela. Eu tenho meu campo de ação, ela o dela. Cada um tem o seu campo de ação. Por isso você precisa brilhar. Você precisa descobrir o seu propósito que está no passado. Não está fora, está dentro. A sua felicidade não está fora, está dentro. A sua identidade não está fora, está dentro. O seu propósito não está fora, está dentro. Deus dá uma missão para Jonas. Jonas,
vai para Nínive. Jonas pega um navio para Tarsis. Tem sempre um navio te esperando para te levar para o lado contrário. Fica atento. Quando chega dentro do navio, Jonas vai para o porão e dorme. Uma tempestade começa, muito forte. As pessoas começam a jogar suas bagagens fora. Descobrem Jonas dormindo na proa. Jonas, o que você está parado aí? O que você está dormindo aí? As pessoas estão perdendo suas bagagens lá. Enquanto nós dormimos, enquanto nós não nos conhecemos, não entendemos nossa identidade e propósito, pessoas estão perdendo coisas e até suas vidas. Porque nós não nos movemos. É muito mais próximo, é muito mais do que doar um alimento. Fazer algo pelo próximo é muito mais. É transbordar. É ser para as pessoas assistirem. Eu não entendo por que as pessoas não querem receber meu convite para minha religião, para ser como eu sou. Tem uma historinha que diz assim, ó. 2 amigos, eles estavam marcando de encontrar. Um chegou no horário certo, o outro nada de chegar. Nada de chegar, nada de chegar. Passou 10 minutos, 20, 30, 1 hora, chega ele. Ele fala, me desculpa, meu amigo, eu me atrasei porque eu fui atropelado por um caminhão. Aí o amigo olha e fala assim, ora, você foi atropelado por um caminhão? Não tem evidências em você de que você foi atropelado por um caminhão. Não há evidências em nós da fé que professamos. Aí nós não atingimos o nosso próximo. Porque o próximo não é pegar e fazer. É você ser e você transbordar. A Bíblia diz que o caminho do Senhor é reto. Olha, presta atenção nisso. Mais do que conhecimento é o entendimento. Então o caminho do Senhor é reto. Quer ver uma palavra poderosíssima de crescimento para a vida? E eu te provo? Não. A palavra não. 10 mandamentos. 8 começam com a palavra não. Dos 10 mandamentos, 8 começam com a palavra não. Não é direção. Filho, não bota a mão na tomada. Não é direção. O caminho do Senhor é reto. Vou falar do autossabotador. Um monte de nós somos. O caminho do Senhor é reto. Aí tá uma pessoa, descobriu que o caminho dela é para lá, ó. O caminho do Senhor dela é para lá. Aí vem fulano ali, pede uma água para ele. Grita ele, pede uma água. Ele fala, a água tá lá. Então ele sai do caminho reto e vai fazer favor pro fulano. Aí outra pessoa pede outro que é lá na cozinha. Ele sai do caminho reto para ir para lá, fica se desviando. Ele vai ser uma pessoa frustrada. Ele nunca vai chegar no ponto dele. E uma esmola? Quando o mendigo pede uma esmola, você sai do caminho reto? Não, mas você não dá porque você quer ter controle de uma mísera moedinha de 5, 10 centavos, porque você acha que ele vai beber, que ele vai fumar. E se ele beber e fumar, não vai nem acalentar a dor dele. Nós queremos ter controle do passado, gera depressão. Nós queremos ter controle do futuro, gera ansiedade. Nós queremos ter controle do presente, estresse. Você não dá conta, se estressa. Nós queremos ter controle do que as pessoas vão pensar a nosso respeito, timidez. Mas nós não queremos ter controle da única coisa que somos capazes de ter controle, nós mesmos. Você não consegue mudar ninguém. Ninguém, não é possível. Mas você consegue mudar uma pessoa. Você mesmo. Jonas, acorda. Você está aí dormindo. Jonas sobe. Lança um sorte para ver de quem é a culpa daquela tempestade. Cai sobre Jonas. Jonas fala assim: realmente a culpa é minha. Eu confesso que a culpa é minha. Mas ele deveria falar, vamos para Nínive, porque eu estou desobedecendo a Deus. O que ele fala? Me lança no mar. Eu vou continuar em desobediência. Eu quero continuar parado. É uma escolha nossa. Ou a gente continua parado, ou a gente se move. Ninguém vai fazer nada por você. Mas e Deus? Não vai, porque tudo Ele já fez. Agora é a sua parte, lembra?
de entrar em posição, o lugar que a bênção vem, que a bondade vem, que a misericórdia vem. Eu quero te convidar para fechar a nossa palestra, a fazer um brinde. Você recebeu aí uma garrafinha, você possa compartilhar as taças. Que você possa colocar um pouquinho aí em cada taça. Eu quero te convidar para fechar o nosso momento de palestra, a fazer um brinde essa noite. Alguém ficou sem taça ou ficou sem refrigerante? Tá todo mundo? Você possa ficar de pé um pouquinho para a gente celebrar o término da nossa palestra, da minha história. O meu convite para você essa noite é que você venha a olhar para a sua história e apaixonar-se por ela. Que você venha aceitar a sua história e transformar-se. Gente, história é viva. História é mais viva do que pessoas. Ayrton Senna, morreu? E a história dele morreu? Silvio Santos, morreu? E a história dele vai morrer quantas gerações? Jesus Cristo. História é viva. Eu posso morrer hoje. Morta, o meu livro pode chegar na vida de alguém, contando como eu recebi o perdão de Deus. Histórias são vivas. Qual é a sua identidade? Qual é o seu propósito? Está tudo dentro de você. Dentro do grande valor que você tem. Apaixone-se pela sua história. Pode brindar com seus colegas. Gasta um tempo abraçando, refletindo. Até eu me deitar.
duas coisas para a gente fechar. Primeiro, o Clube do Crescimento tá aí para você seguir no Instagram. É um celeiro de semente. Quando a gente pega uma semente, a gente retém a semente. Então não adianta você pegar sementes essa noite e vir aqui para mim e falar parabéns, ou para o meu pai, para minha mãe, parabéns, retém. É energia. Não me devolve ela, fica com ela. Outra coisa, é comprovado cientificamente que uma palestra te mantém motivado 1-2 dias para pessoas com QI mais elevado até uma semana. Só que existe uma palavra chamada entusiasmo, que o significado etimológico dela é tus, Deus, vem de tel, de Deus, asmo, sopro. Então a palavra entusiasmo significa o sopro de Deus dentro. Então, para eu me manter entusiasmada, Iris, para a vida, depende de Deus? Sim, depende de Deus. Então, eu não tenho papel nenhum nisso? Não, você tem um papel muito importante nisso. Se entregar. Você se entrega, ele sopra e você deslancha. Que agora a gente possa viver um outro momento aqui da nossa noite. Vai ter um coffee break caprichado lá para todos nós, para a gente tomar um café, conversar. Os livros vão ser vendidos aqui, as camisas do Clube do Crescimento. Estejam à vontade também, não sai sem me dar um abraço. Eu estou muito feliz e honrada pela presença de vocês. Muito obrigada. Tantos rótulos me dei, tantas máscaras vesti, pra ser alguém sem ti. Mas agora eu descobri que esse alguém só faz sentido em ti. Como peixe pro mar, como as aves pro céu, como ouvidos para ouvir, eu só existo em ti. Vem pra mim, meu Senhor, vem em mim, em meu coração reinar, vem em mim morar. Vem pra mim, meu Senhor, fica aqui, em meu coração reinar, em mim vem morar. Tantos rótulos me dei, tantas máscaras vesti, pra ser alguém sem ti. Mas agora eu descobri que esse alguém só faz sentido em ti. Como peixe pro mar, como as aves pro céu, como ouvidos para ouvir, eu só existo